Existe uma pergunta que não sai da cabeça dos fãs do universo de Breaking Bad. Quem é o vilão mais imponente? Gus Fring ou Lalo Salamanca? Não é uma disputa de popularidade, é uma pergunta sobre método, presença e o tipo de medo que cada um desperta. Já vou adiantar a minha posição. Para mim, Lalo foi mais marcante. O sadismo dele, a forma como transformou o medo em espetáculo e o golpe narrativo da morte de Howard me pegaram de surpresa. Mas vamos devagar. Primeiro, entenda o que cada um representa. Gus Fring é o medo arquitetado. Ele constrói sistemas, veste uma máscara de filantropia, organiza o crime como se fosse uma empresa de logística. O horror que ele impõe não é agitado, é uma espécie de silêncio calculado. O restaurante limpo, o sorriso sutil que não chega aos olhos, o ato de servir frango enquanto decide quem deve morrer. A imponência de Gus vem desse autocontrole extremo. Ele é uma ameaça que não precisa provar que é perigosa, porque sua organização já nos faz temê-lo. A sua disciplina do crime é transformada em poder absoluto. Lalo, por outro lado, é o medo exibido. Ele usa o carisma como máscara. Sorriso fácil, piada inoportuna, uma presença que desarma antes de exterminar. A violência com Lalo tem um show. Ele ri, provoca, brinca com a vida alheia, tira sarro, totalmente sádico e imprevisível. Onde Gus planeja por décadas, Lalo improvisa em segundos e converte caos em vantagem. É uma violência performática, sadia ao ego e por isso tão perturbadora. A imprevisibilidade de Lalo transforma qualquer cena aparentemente comum em um terreno minado. Você pode estar assistindo a um jantar e no corte seguinte estar chorando por alguém que você achava intocável. Isso é o terror puro. Olhe para as motivações. Gus é vingança com prazo de validade. A partir do momento que o seu amigo e sócio, Max, morre, o Gus monta um projeto que ocupa anos para retribuir. A vingança dele é arquitetônica. Ele quer derrubar o cartel com eficiência. Lalo não cultiva vingança, ele cultiva o prazer. Para Lalo, o poder é imediatista. Destruir é entretenimento. Desestabilizar é diversão. As motivações explicam o estilo. Gus monta armadilhas. Lalo entra na sala como um artista e pode, num suspiro, transformar a noite em carnificina. Dois modelos de dominação. Um por um processo longo e metódico, outro por um espetáculo curto. Agora, o impacto sobre os protagonistas. Gus é a sombra que faz Walter White crescer de forma monstruosa. Ele é o padrão profissional que Walt tenta copiar, e em tentar copiar, se declara inimigo. Gus molda um universo onde o crime é igual eficiência. Quando Walt estoura esse sistema, o preço é muito alto. A queda de Gus é uma vitória tática e uma derrota moral para o Walt. Já Lalo destrói lares, destrói a sanidade cotidiana. Ele empurra Jimmy e Kim para a beira, força as escolhas e provoca colapsos. Onde Gus é um arquiteto invisível, Lalo é um demolidor que deixa entulho emocional por toda a parte em que passa. E isso altera a anatomia da série. Lalo não é só um vilão, ele é catalisador de ruínas pessoais. E também há uma estética única. Gus governa a cena com silêncio, enquadramentos limpos, músicas que aumentam a calma antes do corte. Ele é cinema minimalista, impressiona pela ausência de histeria. Lalo explode em cor, movimenta o som, risos, cortes bruscos, olhares que dizem não confie. E o efeito acaba sendo diferente na audiência. Gus cria uma espécie de respeito, Lalo cria pavor. Vamos às cenas que marcaram os dois na nossa memória. Gus na cena do copo em Salu, a cerimônia do envenenamento, a elegância que transforma violência em um ritual tenebroso. Salud! Gus também no hospital, andando entre corredores como um espectro que não cede. Esses momentos constroem um vilão de método. Há sempre uma história por trás do olhar frio.
Lalo, por sua vez, tem cenas que jogam com sua ambiguidade. Ele chega a um lar sorrindo e 20 minutos depois alguém não existe mais. A morte de Howard, que para mim foi o ponto de ruptura, não é apenas uma cena chocante, é um recado. Lalo consegue invadir o mundo civil e converter o ordinário em tragédia. Isso deixa um sabor de inquietação que persiste. Depois dessa morte, fiquei atônito em toda cena que ele contracenava. O suspense se tornou rotina nos episódios seguintes. E o sadismo? Ah, o sadismo. Gus usa a frieza. É cruel por cálculo. Lalo ri do sofrimento. É cruel por prazer. Ambos são efetivos, mas a segunda modalidade atinge o público de forma visceral. É diferente ouvir a frase "ele matou" e ver alguém empurrar o protagonista para o chão enquanto sorri. O riso de Lalo é a sua assinatura. Você não esquece. Tem também o elemento técnico. Execução dos planos. O Gus terceiriza, delega, tem Mike para resolver problemas com a sua mão. Os assassinatos de Gus parecem parte de uma cadeia logística. Com Lalo, a violência é artesanal. Invasões pessoais, interrogatórios que viram um espetáculo, invasões de privacidade que doem mais do que uma bala. De um lado, Gus pode pensar em acabar com a sua reputação. Do outro, o Lalo quer apenas acabar com a sua vida. Um quer acabar com a instituição, outro quer criar um pânico social. E o legado narrativo? Gus deixa um vácuo administrativo que muda a geografia do crime na série. Lalo deixa uma ferida aberta nas relações. A paranoia que plantou em Jimmy e Kim se transforma em um fardo existencial que vemos até o último episódio de Better Call Saul. Gus é a razão pela qual Walt se torna maior. Lalo é a razão pela qual Jimmy cai. A queda de Jimmy. Em termos de marca emocional, o estrago de Lalo é mais pessoal, mais direto, mais difícil de sarar. E eu sei, esse comentário aqui pode gerar muita controvérsia. Ainda assim, é justo reconhecer a imponência de Gus. Ele é a personificação do vilão perfeito. Metodologia impecável, presença arquitetônica, a capacidade de construir um império. Em muitas listas de vilões perfeitos, Gus aparece no topo, e com total razão. Há uma grandiosidade em sua queda que é dramaticamente satisfatória, mas grandiosidade não é sinônimo de lembrança constante. O que permanece na pele do espectador é o susto que te pega de surpresa. É aí que volto à minha opinião. Lalo me marcou mais. A morte do Howard me pegou de surpresa, e o sadismo repentino e quase infantil de Lalo me prendeu numa tensão que não encontrei com a mesma intensidade de Gus. Por isso que eu digo, o melhor vilão do universo de Breaking Bad está em Better Call Saul. Polêmico, meus amigos. Então, quem vence essa disputa? Depende do critério. Se você mede por arquitetura do crime, controle operacional e imponência, Gus ganha claramente. Se você mede por impacto emocional, imprevisibilidade e uma sensação persistente de perigo real, o Lalo ganha. Eu escolho Lalo, porque o medo que ele causa é íntimo, é direto, é aquele tipo que faz você olhar pela janela à noite. E a cena que terminou com Howard ainda ecoa. Não foi só um assassinato, foi uma quebra de contrato moral com a narrativa. Lalo quebrou aquilo que acreditávamos ser seguro. Agora me diga, entre os dois, na vida real, se você fosse um rei do crime como Walter White, ou um advogado meio corrupto como o Saul Goodman, quem você preferiria enfrentar? É uma pergunta deveras complicada, porque os dois são perigosos de formas muito opostas e diferentes. Mas eu queria ouvir sua opinião, me conta aí, qual que você prefere, qual que você acha mais perigoso? Um grandíssimo abraço e até o próximo vídeo.